No piquenique anual da empresa, em meio à conversa fiada, Susan anunciou aos amigos, em voz alta o suficiente para Frank ouvir, que Gary Carlson, seu ex, era presença obrigatória no casamento. A indiferença com que ele descartou seus sentimentos o deixou exposto, um tolo diante de todos os sorrisos. Do outro lado do gramado, Gary ergueu sua cerveja num brinde silencioso e arrogante. Frank Miller inclinou-se para a frente, com os cotovelos apoiados no carvalho polido de sua mesa, as plantas espalhadas à sua frente, formando um labirinto de linhas e ângulos. Ele deveria estar finalizando os detalhes da estrutura de aço para o novo centro cívico, mas sua mente insistia em voltar às palavras casuais de Susan Jensen na noite anterior. Ah, e enviei um convite para o Gary. Sabe, o Carlson, meu ex. A forma como ela disse isso, como quem pede um café, sem revelar uma decisão que parecia um cinzel corroendo os alicerces do casamento deles, que aconteceria em menos de um mês. 2 anos atrás, ele conhecera Susan em um evento beneficente para o Museu de Arte local. Ela vestia um simples vestido preto, e seu riso era contagiante em meio ao murmúrio discreto da conversa educada. Ele se lembrou de ter pensado que ela era a pessoa certa, uma imagem perfeita em uma cidade que sempre lhe parecera um pouco sem graça, um pouco efêmera demais. Ele imaginara um futuro com ela, sólido e previsível, como as estruturas que projetava. Agora, aquela imagem parecia borrada. Uma mensagem vibrou em seu celular, iluminando o canto de sua visão periférica. Era de Susan. Mal posso esperar para ser a Sra. Miller em 29 dias. As palavras, que deveriam ser doces, soaram vazias. Pareciam contaminadas, como uma promessa sussurrada rápido demais, antes que os verdadeiros termos fossem definidos. Frank, o senhor e a Sra. Schmidt chegaram, anunciou Dale, seu assistente, da porta, sua voz como uma suave interrupção. Frank afastou as plantas, forçando um sorriso. Os Schmidts, um casal na casa dos 50, queriam adicionar uma varanda envidraçada à sua casa suburbana tradicional. Durante a reunião, Frank se viu oferecendo conselhos que pareciam estranhamente pessoais. Às vezes, disse ele batendo o dedo em um esboço, a beleza não está em aderir estritamente à tradição, mas em encontrar onde o novo pode se encontrar harmoniosamente com o antigo, misturando sem apagar nenhum dos dois. Ele falou sobre integridade estrutural e fluidez estética, mas sabia que estava falando de algo mais do que arquitetura. Estava falando sobre sua vida, sobre o passado de Susan e o futuro que compartilhavam, e sobre como construir algo sólido quando um elemento-chave parecia repentinamente deslocado. A viagem de volta para casa naquela noite pareceu mais longa que o normal. O trânsito na rodovia 34 estava lento, dando-lhe tempo demais para ensaiar a conversa. O apartamento, um lugar que ele comprara pensando em Susan, aguardava como um palco para uma cena ainda não escrita. Ele apertou o volante, o couro quente sob as palmas das mãos, o maxilar tenso. Susan estava na cozinha, picando legumes com um ritmo preciso. O aroma de alho e cebola impregnava o ar. Ela ergueu os olhos quando ele entrou, com um sorriso familiar no rosto. Era o mesmo sorriso que outrora o desarmara, mas naquela noite não chegava aos seus olhos, não acalmava a inquietação que lhe apertava o peito. Ele caminhou até o armário de bebidas, pegou o uísque e serviu uma dose em um copo, acrescentando 2 pedras de gelo. O tilintar foi alto na cozinha silenciosa. Então, disse ele, virando-se com a voz mais tensa do que pretendia, sobre Gary Carlson, o convite de casamento. Susan fez uma pausa com a faca apoiada na tábua de cortar. Ah, isso. Sim, eu mandei uma para ele. E daí? Seu tom era leve, indiferente. E daí? Repetiu Frank, dando um gole no uísque. Queimou ao descer. Susan, você nunca mencionou reatar o contato com ele. E agora, do nada, ele está na nossa lista de convidados para o casamento? Ele é passado, Frank. Terminamos há anos, disse ela, retomando seu trabalho de cortar. Ele é só um amigo agora. Além disso, ele é casado com a Beth Peterson, lembra? Da época do colégio? Eu me lembro, disse Frank, com o olhar fixo nela. O que eu não me lembro é de você me contar que vocês dois tinham se reaproximado. Quando isso aconteceu? E por que só estou sabendo agora? Por meio de um convite de casamento? Susan parou de cortar novamente, seus ombros enrijecendo. Ela se virou completamente, uma leve ruga se formando em sua testa. Ele me encontrou no LinkedIn algumas semanas atrás. Trocamos algumas mensagens, só para colocar o papo em dia.
Não é nada demais, Frank. Por que você está fazendo disso um problema? Sua voz assumiu um tom defensivo. Você está com ciúmes? Ciúmes? Repetiu Frank com um gosto amargo na boca. Não, estou perguntando por que decisões importantes sobre o nosso casamento, sobre quem vai comparecer, estão sendo tomadas sem discussão. É uma questão de respeito, Susan. É sobre tomarmos decisões juntos. Ela pousou a faca com um baque suave. Frank, é só o Gary. Ele é um amigo. Se você me ama, vai ficar bem com isso. A frase familiar, um gancho emocional que sempre o fazia se sentir irracional por questioná-la. Ele tomou outro gole de uísque, o gelo agora derretendo, diluindo a ardência. Desculpe, disse ela, com a voz mais suave, aproximando-se e colocando a mão no braço dele. Você tem razão. Eu deveria ter falado com você primeiro. Simplesmente me passou pela cabeça. Gary é meu passado, Frank. Você é meu futuro. Ela se inclinou, seus lábios roçando a bochecha dele. Parecia uma reconciliação, ou pelo menos uma trégua temporária. Ele assentiu, a sensação de vazio no peito persistindo apesar do pedido de desculpas. Ele acordou às 3 da manhã. O quarto estava escuro, exceto pelo fraco brilho azul do celular de Susan do lado dela da cama. Ela estava digitando mensagens. Ele a observou por um instante, o ritmo dos seus polegares na tela. Tudo bem? Murmurou, com a voz rouca de sono. Ela se assustou, puxando o telefone para mais perto do peito. Ah, sim, era a Martha Brown falando sobre as flores. Ela tinha uma dúvida sobre o cronograma de entrega. Rapidamente bloqueou a tela e colocou o telefone com a tela virada para baixo no criado mudo. A explicação pareceu ensaiada. Ele ficou deitado, ouvindo os sons suaves da casa, o zumbido da geladeira. Sua mente, agora completamente desperta, repassava o movimento rápido, quase furtivo dela com o telefone. Considerou pegá-lo só para ver, para confirmar, mas se conteve, uma nova onda de inquietação se instalando em seu estômago. Só o pensamento já lhe parecia uma traição. A mente de Frank lutava contra a inquietação da noite anterior, impedindo-o de se concentrar em seus projetos arquitetônicos. Durante o intervalo do almoço, um impulso raro o levou a procurar Gary Carlson nas redes sociais, algo que ele não havia considerado antes. O Instagram de Gary mostrava uma vida ativa, aventuras em trilhas, conferências de tecnologia e fotos ao lado de Beth Peterson, sua suposta esposa. Uma postagem recente de Gary, contando os dias para te ver de novo. Alguns reencontros valem a pena esperar. Acompanhada da imagem de um copo de uísque, deixou Frank arrepiado. A conta de Susan mostrava um curtir nessa mesma postagem, solidificando os crescentes temores de Frank. Ele então investigou Beth Peterson, descobrindo que ela era enfermeira no Northwest Hospital, um lugar familiar para Frank, mas cujo nome era completamente novo para ele. Jim Green, sócio de Frank, percebeu sua distração, ao que Frank respondeu com um estresse do casamento como desculpa rápida. Ao voltar para casa, para um apartamento vazio, com Susan fora com suas madrinhas, Frank se viu sozinho com seus pensamentos e uma nova determinação. Ele iniciou uma busca, desenterrando o antigo diário de Susan, uma relíquia esquecida guardada em uma caixa empoeirada. Em suas páginas, encontrou não apenas menções casuais, mas anotações sinceras e desenhos que detalhavam uma conexão profunda e apaixonada entre Susan e Gary. Uma entrada enigmática sobre um lugar secreto aprofundou ainda mais o mistério, sugerindo um ponto de encontro oculto. O retorno inesperado de Susan obrigou Frank a esconder rapidamente o diário, mantendo uma fachada calma enquanto ela entrava. Ele fingiu interesse em seu dia. Cada pergunta uma tentativa sutil de obter mais informações. Mais tarde naquela noite, Frank vasculhou antigos pontos turísticos de Seattle online, tentando decifrar a localização misteriosa do diário. Um sonho persistente começou a assombrá-lo. Susan e Gary rindo juntos, sempre fora de seu alcance. No dia seguinte, as plantas do centro cívico estavam espalhadas sobre a mesa de desenho de Frank, uma complexa teia de linhas e dimensões exigindo sua atenção. Sua mente, no entanto, era um emaranhado de pensamentos sobre o rápido bloqueio de chamada do celular de Susan e a inclusão inesperada de Gary Carlson nos planos do casamento. Ele encarava uma seção que detalhava uma parede estrutural, mas os números estavam borrados. Ele se pegou esboçando formas abstratas nas margens, pressionando a caneta com mais força do que o necessário. Concentração era um luxo que ele não podia se dar. Chegou a hora do almoço, um alívio bem-vindo da farsa do trabalho.
Em vez de ir à lanchonete de sempre, Frank ficou no escritório com a porta entreaberta. Pegou o celular, sentindo um nó no estômago. Digitou Gary Carlson na barra de busca de uma rede social. Parecia algo clandestino, uma traição à confiança, mas ele não conseguiu se conter. O perfil público de Gary no Instagram apareceu. Era uma vida cuidadosamente selecionada. Fotos dele em trilhas de caminhada, com o ar puro da montanha ao fundo, instantâneos de conferências de tecnologia, homens sérios de terno, e várias selfies com uma mulher, Beth Peterson, com um sorriso radiante e o braço entrelaçado no dele. A história de Susan parecia fazer sentido, pelo menos superficialmente. Este era Gary Carlson, bem-sucedido, estabilizado, casado. Então, Frank rolou a tela mais para baixo. Uma publicação recente chamou sua atenção. A imagem de um copo de uísque solitário sobre uma mesa de madeira polida. A legenda dizia: "Contando os dias para te ver de novo. Alguns reencontros valem a pena esperar." Um arrepio percorreu a espinha de Frank. Seu olhar se voltou para o canto inferior da publicação. A conta de Susan havia curtido. O simples ícone de polegar para cima, iluminado em azul, foi como um soco no estômago. Algumas reuniões valem a pena esperar. As palavras ecoaram em sua cabeça, já sem ambiguidade. Ele clicou no perfil de Beth Peterson. Ela era de fato a esposa de Gary, e sua biografia indicava que ela era enfermeira no Northwest Hospital. O nome do hospital lhe veio à mente. Era onde sua própria mãe havia feito a cirurgia no joelho no ano anterior. Ele a visitava quase diariamente. Como ele nunca tinha ouvido Susan mencionar uma amiga, muito menos a esposa de um ex, trabalhando lá, as peças não se encaixavam. "Frank, tudo bem? Você parece que viu um fantasma", disse Jim Green, seu sócio, espiando pela porta do escritório com um sanduíche meio comido na mão. Jim era uma presença constante, geralmente pronto com uma piada ou uma observação prática. Frank bloqueou o celular rapidamente. Jim, só estresse do casamento, sabe? Detalhes de última hora. É muita coisa." Ele forçou uma risada que soou forçada até para os seus próprios ouvidos. Jim assentiu, demonstrando compreensão, e se retirou. O apartamento estava silencioso quando Frank chegou em casa naquela noite. Susan havia deixado um bilhete na geladeira. "Saí com as madrinhas, fui jantar e provar o vestido. Volto tarde. Te amo." O silêncio era pesado, mas também oferecia uma estranha sensação de liberdade. Ele se moveu pelos cômodos vazios, o silêncio lhe dando espaço para planejar seu próximo passo. A inquietação havia se transformado em uma fria determinação. Ele começou pela antiga caixa de armazenamento de Susan, escondida no fundo do armário, sob uma pilha de suéteres esquecidos. Era uma relíquia do passado dela, uma caixa de sapatos cheia de cartas, ingressos antigos de shows e flores secas. Enterrado sob um anuário universitário desbotado, ele o encontrou, um pequeno diário encadernado em couro, com as páginas amareladas e a lombada rachada. Não estava trancado. Por dentro, seus medos se materializaram em tinta, não apenas menções casuais a Gary, mas desenhos de seu perfil, flores prensadas entre páginas descrevendo seu laço inquebrável, poemas detalhando um amor que transcendia as palavras. Não era uma amizade casual, era uma conexão profunda e apaixonada, meticulosamente documentada. Então, perto do final, uma entrada codificada. "Sob os bordos sussurrantes, nosso lugar secreto. Sempre." Nenhum endereço específico, apenas palavras sugestivas. Ele ouviu o leve clique da chave na fechadura. Susan estava em casa. Frank enfiou o diário de volta na caixa. Seus movimentos rápidos, quase frenéticos. Chutou a caixa para o fundo do armário, vestindo um suéter por cima. Endireitou-se, alisando a camisa, tentando transmitir uma aura de normalidade enquanto ela entrava. "Oi, querido", disse Susan, largando a bolsa na mesa da entrada. "Dia longo, as madrinhas deram trabalho." Ela sorriu, mas ele sentiu uma estranha distância, uma barreira que não havia notado antes. "Parece que sim", respondeu Frank, com a voz calma demais. "Deu tudo certo? Encontrou um vestido para Martha?" Ele fingiu curiosidade, cada palavra uma sonda, à procura de qualquer sinal, qualquer pista na voz ou no olhar dela. Ela tagarelava sobre amostras de tecido e cardápios de buffet, alheia, ou assim parecia, à tempestade que se formava dentro dele. Naquela noite, muito depois de Susan ter adormecido, Frank sentou-se em frente ao laptop sob a luz tênue da tela. Digitou bordos sussurrantes, pontos turísticos de Seattle e depois lugares secretos de Seattle. Percorreu fóruns,
guias turísticos antigos e sites de sociedades históricas. A cidade era uma tela vasta e ele buscava uma única pincelada, escondida. Ele finalmente adormeceu, apenas para o mesmo sonho retornar. Susan e Gary rindo sob um dossel de folhas verdes, de costas para ele, seus rostos sempre fora de seu alcance. Ele chamou, mas nenhum som veio. Eles simplesmente riram, um som que o incomodava profundamente, ecoando nos recônditos silenciosos de sua mente. Enquanto Susan dormia, Frank levantou delicadamente a mão dela, usando sua impressão digital para desbloquear o celular, um nó se formando em seu estômago. Ele não encontrou nenhuma mensagem recente com Gary, mas um álbum de fotos escondido, intitulado Memórias Antigas, revelou fotos íntimas de Susan e Gary, inegavelmente um casal. Ainda mais condenatória era a pasta de mensagens apagadas, repleta de conversas recentes e flertantes discutindo o segredo deles e a empolgação com o casamento que se aproximava. As mensagens mencionavam explicitamente um encontro no The Old Cedar Diner, confirmando o lugar secreto que ele havia deduzido do diário. O mundo de Frank desmoronou. A mentira foi exposta, prova concreta da profunda traição de Susan. Ele guardou o celular, seus movimentos distantes, o apartamento agora parecendo estranho e inóspito. Na manhã seguinte, Frank teve dificuldade até mesmo em olhar para Susan, seu semblante alegre contrastando fortemente com sua realidade despedaçada. Ele foi trabalhar, mas rapidamente fingiu estar doente para Jim Green, desesperado por solidão para processar a verdade devastadora. Ele dirigiu sem rumo, até que finalmente passou pelo The Old Cedar Diner, um lugar comum agora manchado pelas imagens de seus encontros clandestinos. O impulso inicial de confrontar Susan desapareceu imediatamente, substituído por uma resolução fria e calculista para uma resposta mais deliberada. Frank começou a observar Susan com atenção meticulosa, notando seus hábitos noturnos ao telefone e seus olhares furtivos. Enviou uma mensagem anônima para Gary Carlson, uma insinuação velada de que alguém sabia de seu caso, uma sondagem estratégica. A rápida exclusão de uma postagem recente de Gary nas redes sociais e o subsequente silêncio online forneceram uma confirmação arrepiante de sua culpa. Frank começou a coletar sistematicamente mais evidências, documentando horários, lugares e conversas, tornando-se um arquiteto sombrio de sua própria vingança. Pesquisou opções legais, mas encontrou pouco consolo. Seu principal desejo não era apenas um rompimento definitivo, mas que Susan e Gary experimentassem plenamente as dolorosas consequências de seus atos. O visor do despertador digital marcava 2h47 da manhã. Susan dormia profundamente ao lado dele, sua respiração suave e regular. Frank estendeu a mão para ela, seus dedos roçando nos dela, e então cuidadosamente levantou o polegar. Pressionou-o contra o sensor de impressões digitais do celular dela, que estava sobre o criado mudo. A tela acendeu. Um nó se formou em seu estômago, frio e pesado. Aquele ato lhe parecia sujo, uma violação, mas a alternativa, a incerteza angustiante, era pior. Ele navegou pelos aplicativos dela, o coração batendo descompassadamente contra as costelas. Nenhuma mensagem recente com Gary Carlson. Não se surpreendeu. Eles teriam migrado para um canal mais seguro ou apagado as mensagens. Encontrou a galeria de fotos dela. Em uma pasta intitulada Memórias Antigas, lá estavam elas, fotos de Susan e Gary, mais jovens, mas inegavelmente eles mesmos. Fotos espontâneas, os rostos próximos, as mãos entrelaçadas, uma intimidade clara que ia muito além de uma simples amizade. Era um registro tangível de uma história profunda e apaixonada. Então, ele encontrou a pasta excluídas recentemente nas mensagens dela. Ele prendeu a respiração. Lá estavam elas, as conversas das últimas 2 semanas, flertando, familiares, cheias de piadas internas. Contando os dias, meu amor, uma leitura. Nosso segredo está a salvo até lá. Outra promessa. E as palavras que fizeram seu mundo girar em torno do eixo. Encontre-me no The Old Cedar Diner. Mesma mesa, às 18 horas. Mal posso esperar. O Old Cedar Diner. O lugar secreto do diário, um local que ele havia descartado como um mero espaço reservado. Não era. Era real. As palavras se tornaram borradas na tela. O mundo como ele o conhecia, aquele que ele havia construído meticulosamente com Susan nos últimos 2 anos, desmoronou ao seu redor. As mentiras, as rejeições casuais,
a inocência fingida, tudo se uniu em uma dor aguda e inegável. Aquilo não era mais uma semente de dúvida, era concreto, era traição. Ele colocou o telefone de volta na mesa de cabeceira com cuidado, seus movimentos mecânicos. Olhou fixamente para o teto, as sombras das pás do ventilador girando lentamente acima dele. O apartamento deles, parecia agora a casa de um estranho, suas paredes ecoando com um silêncio que gritava decepção. Fechou os olhos, mas as imagens das mensagens, da postagem de Gary contando os dias, do curtir de Susan, queimavam por trás de suas pálpebras. Na manhã seguinte, o sol entrava pela janela do quarto, brilhante e alegre. Susan se mexeu, depois se espreguiçou, um suspiro suave escapando de seus lábios. "Bom dia, querido", disse ela com a voz alegre. Inclinou-se e beijou sua bochecha. Ele mal conseguia olhar para ela. Sua habitual alegria matinal contrastava de forma nauseante com a verdade crua e brutal que agora carregava. Murmurou um cumprimento, virando-se e fingindo checar o celular. No trabalho, ele achava impossível se concentrar. Os números nas plantas pareciam dançar, zombando dele. Jim Green passou em frente ao seu escritório, percebendo seu olhar vago. "Tudo bem, Frank? Você parece meio pálido." Não estou me sentindo muito bem", mentiu Frank, massageando as têmporas. "Talvez eu vá para casa mais cedo, se não se importar." E ele precisava de espaço, precisava respirar. Precisava processar essa mudança drástica em sua realidade, longe dos olhares atentos de seu parceiro. Ele dirigia sem rumo, a cidade um borrão do lado de fora da janela. Finalmente se viu em uma rua familiar. Diminuiu a velocidade, encostou e estacionou em frente a um prédio sem graça com uma placa desbotada. O restaurante Old Cedar era apenas uma lanchonete, com cabines de vinil vermelho e um balcão de fórmica lascado. Ele os imaginou ali, Gary e Susan rindo, se tocando, sussurrando segredos exatamente no lugar que ele procurara, o lugar que confirmara a duplicidade dela. Um nó frio e duro se formou em seu peito. A raiva inicial, o impulso de voltar para casa e confrontá-la, de exigir respostas, começou a diminuir. Em seu lugar, uma resolução mais fria e calculista começou a se formar. Não se tratava de uma discussão aos gritos. Era algo completamente diferente. Ele começou a observar Susan, sutilmente. Percebeu como o celular dela estava sempre fora de alcance, como ela o inclinava para longe dele quando mandava mensagens tarde da noite. Os olhares furtivos que ela lançava quando pensava que ele não estava olhando. Agora, ele percebia os mínimos detalhes, aqueles que antes ignorava como meras peculiaridades ou simples distrações. Naquela tarde do seu escritório, ele acessou uma conta de e-mail descartável. Encontrou o endereço de e-mail de Gary Carlson com facilidade no site da empresa. Redigiu uma mensagem curta e anônima. "Alguém sabe do seu local secreto. O casamento é em breve." Sem assinatura, sem outros detalhes. E enviou. Uma hora depois, ele checou o Instagram de Gary. A postagem contando os dias, que estava no ar há semanas, havia sumido. Apagada. A presença online de Gary ficou repentinamente silenciosa, sem novas postagens, sem novas curtidas. Era uma admissão silenciosa de culpa, uma confirmação tão contundente quanto qualquer confissão. Frank começou a coletar mais provas. Ele tirou capturas de tela de mensagens de texto e de publicações em redes sociais. Começou um documento em seu laptop criptografado, anotando meticulosamente horários, datas e observações. Afinal, ele era arquiteto, entendia de estrutura, sabia como construir um caso, tijolo por tijolo, com muito esforço. Ele pesquisou opções legais, processos de divórcio, cláusulas de indenização por danos morais. Mas as vias legais ofereciam pouco conforto. Uma separação definitiva parecia fácil demais para eles. O que ele realmente desejava não era apenas o fim do casamento. Ele queria que eles sentissem a dor, a humilhação, o profundo impacto do que haviam feito. Ele queria que eles realmente entendessem o peso de seus atos. Frank manteve meticulosamente sua fachada de noivo amoroso, agindo com total normalidade perto de Susan. Ele observou o aumento da atenção dela, percebendo um tom sutil, quase de culpa, em suas ações após o pânico online de Gary. Durante as conversas, Frank introduziu estrategicamente tópicos como compromisso, confiança e honestidade no casamento, notando o visível desconforto de Susan. Ele propôs uma viagem romântica pré-casamento para uma cabana isolada,
esperando que o isolamento revelasse mais informações ou uma culpa mais profunda. Na cabana, Susan pareceu inquieta, checando o celular frequentemente e alegando má recepção como desculpa. Frank discretamente colocou um bilhete anônimo no bolso do paletó de Gary, insinuando que um conhecido em comum sabia do caso. Isso criou uma tensão perceptível entre Gary e Beth Peterson em uma reunião pré-casamento que Frank havia organizado deliberadamente. Frank ouviu Susan confidenciando a Martha Brown sobre seu nervosismo pré-casamento, mas os trechos soavam mais como culpa do que entusiasmo. Ele descobriu que Susan vinha se encontrando secretamente com Gary sob o pretexto de resolver pendências pré-casamento, usando Martha como um álibi involuntário. Frank questionou indiretamente Martha Brown sobre o paradeiro de Susan durante esses supostos compromissos, deixando Martha visivelmente desconfortável. Ele encontrou uma antiga carta profundamente romântica de Gary para Susan, escondida entre os preparativos do casamento dela, intensificando sua dor e fortalecendo sua determinação. Frank fotografou sistematicamente todas as evidências coletadas, construindo um dossiê digital abrangente para uso futuro. No trabalho, ele começou a insinuar sutilmente sobre um projeto importante que estava por vir e que exigiria um período de ausência. Ele enviou um e-mail anônimo para Beth Peterson, esposa de Gary, contendo uma mensagem enigmática sobre segredos do casamento. O comportamento visivelmente preocupado de Beth em um evento pré-casamento subsequente confirmou que a mensagem de Frank havia sido compreendida e surtido o efeito desejado. Os dias que antecederam o casamento se transformaram em uma performance. Frank aperfeiçoou sua expressão impassível, interpretando o papel do noivo amoroso com um distanciamento arrepiante. Ele beijava Susan para dar bom dia, segurava sua mão em público e ouvia sua conversa interminável sobre arranjos florais e a disposição das mesas. Ele a observava, um predador à vista de todos, cada gesto, cada palavra, arquivado. Nos dias que se seguiram ao breve ataque de pânico de Gary nas redes sociais, ele percebeu que Susan parecia mais atenciosa com ele, quase excessivamente. Um olhar rápido, quase nervoso, quando ele entrava em uma sala, uma oferta repentina para fazer seu café, um toque mais suave em seu braço. Não era amor, pensou ele, era culpa, um escudo frágil contra a verdade que ela sabia que ele ainda não possuía. Ele conduzia as conversas sutilmente durante o jantar. Sabe, dizia ele observando-a por cima da borda da taça de vinho, o casamento é, na verdade, sobre honestidade, não é? Essa base sólida de confiança, sem segredos, por menores que sejam. Ou então, compromisso não é só dizer sim, é fazer uma escolha, todos os dias, de ser leal a essa pessoa. Ele notava o leve aperto ao redor dos olhos dela, a breve hesitação antes que ela concordasse. Rápido demais, veementemente demais. O desconforto dela era revelador. Ei, disse ele certa noite, com toda essa loucura do casamento, talvez precisemos de um tempo para respirar. Uma escapadinha antes do casamento. Viu uma cabana isolada no interior, tranquila, sem distrações. Ele observou atentamente a reação dela. Era um teste. Queria ver se o isolamento revelaria algo, algum deslize, algum sinal do fardo que ela carregava. Na cabana, cercada por pinheiros imponentes e pelo canto distante de um pássaro desconhecido, Susan parecia inquieta. Andava de um lado para o outro, mexendo no celular, checando o sinal com frequência. Sem sinal por aqui? Suspirava. É tão irritante. Martha provavelmente precisa de mim para alguma coisa com o buffet. Ele assentia, fingindo acreditar nela, sabendo que ela provavelmente estava esperando uma mensagem de outra pessoa. O silêncio, que ele esperava que criasse intimidade, em vez disso, evidenciava o enorme abismo que crescia entre eles. Os preparativos para o casamento haviam começado. Um pequeno e íntimo coquetel em um restaurante no centro da cidade. Um evento para conhecer as famílias. Gary Carlson estava lá, parecendo um pouco inquieto, mudando o peso de um pé para o outro. Beth Peterson, sua esposa, uma mulher de rosto bondoso e olhos cansados, estava ao seu lado. Quando Gary se ausentou brevemente para ir ao banheiro, Frank, com uma sutileza prática, deslizou um pequeno pedaço de papel dobrado no bolso interno do paletó de Gary, que estava pendurado no encosto da cadeira. Nele estava escrito: "Os bordos sussurrantes conhecem seu segredo, um amigo em comum." Mais tarde, Frank observou Gary, de volta do banheiro, enfiar a mão no bolso do paletó. Seus olhos se arregalaram imperceptivelmente ao encontrar o bilhete.
Ele o amassou rapidamente, seu olhar percorrendo o cômodo, até finalmente parar em Beth, que conversava com a tia de Susan. Uma tensão imediata tomou conta de seus movimentos, uma sutil tensão que Beth pareceu perceber, seu próprio sorriso vacilando enquanto olhava para o marido. Frank ouviu Susan conversando com Martha Brown perto do bar. Só esse nervosismo pré-casamento, sabe? Susan riu um pouco alto demais, mas os trechos que Frank captou, o tom de voz de Susan baixando, o tremor nervoso de suas mãos não soavam como a empolgação pré-casamento. Soavam como culpa, medo. É tudo demais, tantas coisas para administrar. Martha, você me salva com essas tarefas. Aquelas tarefas. Ele se lembrava das datas, dos horários. Tinha feito a sua pesquisa. As tarefas coincidiam precisamente com os horários em que ela se encontrara com Gary no The Old Cedar Diner. Encontrou Martha alguns minutos depois, sozinha perto da mesa de sobremesas. Martha, começou ele casualmente. Susan comentou que você tem sido uma grande ajuda com todas as tarefas do casamento dela. Ela disse que vocês dois saíram juntos na terça-feira passada para buscar as toalhas de mesa. Martha hesitou, com um lampejo de incerteza nos olhos. Ah, sim, quase o dia todo. Você sabe como essas coisas são. Sua voz estava um pouco animada demais. Ele percebeu a mentira, clara como o dia. Martha estava acobertando-a. De volta ao apartamento no final daquela semana, enquanto Susan estava fora para mais um assunto, Frank revisitou o diário escondido. Encontrou um envelope antigo lá dentro, sem selo, intacto. Era de Gary. Para minha querida Susan, no nosso aniversário. A data era de anos atrás, muito antes de Frank a conhecer. Ele abriu o envelope. O papel estava quebradiço pelo tempo. Era uma carta longa e apaixonada, repleta de declarações de amor eterno, promessas de um futuro juntos e detalhes íntimos do passado deles. Era a prova, não de uma afeição passageira, mas de um amor profundo e fundamental que um dia existiu entre eles. A dor foi aguda, mas só fortaleceu sua determinação. Ele fotografou cuidadosamente a carta, adicionando-a ao seu crescente dossiê digital. No trabalho, ele começou a preparar o terreno. Jim, disse casualmente, talvez eu tenha um grande projeto em breve, possivelmente fora do estado. Pode levar algumas semanas, talvez mais, dependendo da dimensão. Jim assentiu intrigado, sem ter ideia da verdadeira dimensão dos planos de Frank. Naquela noite, de seu e-mail descartável, Frank enviou outra mensagem anônima, desta vez para Beth Peterson, esposa de Gary. O assunto: segredos do casamento. O corpo da mensagem: algumas promessas são quebradas antes mesmo de serem feitas. Pergunte ao seu marido sobre o restaurante The Old Cedar Diner. 2 noites depois, em outra reunião pré-casamento, Frank observava Beth. Ela geralmente era calma, mas naquela noite seus movimentos estavam rígidos. Ela olhava constantemente para Gary, depois para Susan e depois de volta para Gary com uma expressão preocupada no rosto. A mensagem havia sido compreendida. O impacto era evidente. O dia do casamento amanheceu em uma névoa surreal. Frank se sentindo como um ator em uma peça cuidadosamente orquestrada. Ele se preparava mecanicamente com Jim Green, seu padrinho, completamente alheio à turbulência interna de Frank. Susan, em seu vestido branco, estava deslumbrante, uma cruel ironia que só Frank compreendia. Gary Carlson chegou com Beth Peterson, ambos visivelmente desconfortáveis, seus olhares tensos e fugazes. Frank, com uma compostura arrepiante, os cumprimentou, um sorriso forçado mascarando suas verdadeiras intenções. Durante a cerimônia, Frank recitou seus votos, as palavras vazias, sabendo que as promessas já haviam sido quebradas. Ele observou Susan meticulosamente, procurando por qualquer sinal de remorso ou hesitação, mas não encontrou nenhum em seu rosto radiante. Na recepção, Frank manobrou sutilmente para isolar Gary, puxando conversa sobre seu passado com Susan, fazendo Gary se contorcer. Ele fez um brinde ostensivamente a novos começos e amor verdadeiro, seu olhar demorando-se propositalmente em Gary e Susan. Frank percebeu Gary tentando enviar mensagens discretamente, confirmando a continuidade da comunicação secreta entre eles. Ele interceptou um bilhete clandestino trocado entre Susan e Gary, revelando um encontro planejado após a recepção. Em vez de confrontá-los, Frank cuidadosamente recolocou o bilhete, mantendo sua fachada de compostura.
Ele garantiu que Jim Green e Martha Brown estivessem por perto, testemunhas involuntárias do drama que se desenrolava. Frank então anunciou uma viagem de negócios repentina e urgente, alegando que precisava sair da recepção mais cedo, para grande surpresa de Susan. Ele se retirou da recepção, deixando Susan cuidando dos convidados, antecipando seu encontro secreto. Chegou o dia do casamento, uma manhã fresca de outono. Para Frank, parecia menos uma celebração e mais uma apresentação teatral, uma névoa surreal através da qual ele se movia com uma facilidade prática. Ele fez a barba, deu um nó na gravata, as mãos firmes apesar do tremor no estômago. Jim Green, seu padrinho, deu um tapinha no ombro dele, alheio a tudo. Grande dia, meu velho. Você parece pronto. Frank esboçou um sorriso forçado. Tão pronto quanto jamais estarei. Susan, em seu vestido branco, estava radiante. Seus olhos brilhavam, sua risada ecoava pela suíte preparatória. Era uma cruel ironia, sua imagem perfeita de alegria, visível a todos, mas verdadeiramente compreendida por ninguém além do próprio Frank. Sua beleza era uma ferida recente, uma lembrança da elaborada mentira que ela ostentava com a mesma naturalidade com que usava o véu. Gary Carlson chegou acompanhado de Beth Peterson. Gary vestia um terno impecável com um brilho nervoso no olhar. Beth, em um vestido floral, parecia tensa, o sorriso quase imperceptível enquanto observava o opulento salão de baile. Trocaram olhares tensos, um tremor sutil no ar ao redor deles que apenas Frank parecia perceber. Com uma calma gélida, Frank aproximou-se, um sorriso forçado no rosto. Gary, Beth, que bom que vocês puderam vir. Susan estava ansiosa para ver vocês dois. Ele apertou a mão de Gary, um desafio silencioso em seu olhar. Durante a cerimônia, de pé diante do oficiante, Frank recitou seus votos. Para amar e amar, deste dia em diante, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. As palavras soaram vazias, um eco no grande salão. Uma promessa que ele sabia já ter sido quebrada, não pela morte ou doença, mas por uma traição silenciosa e deliberada. Ele observou Susan enquanto ela recitava os seus votos, procurando em seus olhos qualquer lampejo de remorso, qualquer hesitação em sua voz. Não havia nada. Apenas uma convicção serena e inabalável. Na recepção, em meio ao tilintar dos copos e ao murmúrio suave das conversas, Frank se movia com propósito. Encontrou Gary perto do bar tomando um uísque. Gary, disse Frank com a mão no ombro dele. Se importa se eu te chamar por um minuto? Conduziu-o para um canto mais tranquilo. Então, você e Susan se conhecem há muito tempo, hein? Namorados da faculdade, ela me contou. Deve ser incrível vê-la finalmente se casar. Observou os olhos de Gary, a leve mudança em sua postura, o gole rápido da bebida. Manteve a conversa casual, investigativa, fazendo Gary se contorcer o suficiente sem revelar suas intenções. Mais tarde, Frank ergueu o copo, batendo nele com um garfo. Aos novos começos, anunciou, com a voz ecoando pelo salão. E ao amor verdadeiro. Seus olhos, frios e firmes, demoraram-se primeiro em Gary, depois em Susan, que sorriu para ele, alheia ao duplo sentido. Ele percebeu Gary tentando digitar uma mensagem discretamente debaixo da mesa, o polegar se movendo rapidamente. A confirmação que precisava. Eles ainda estavam se comunicando. Alguns minutos depois, enquanto Susan estava distraída com um amigo, Frank viu um pequeno pedaço de papel dobrado passando da mão de Gary para a de Susan. Uma troca rápida, quase imperceptível. Ele se aproximou dela casualmente, fingindo admirar seu buquê. Quando ela se virou, ele interceptou o bilhete com destreza, seus dedos roçando os dela. Ele se desculpou e foi ao banheiro, com o coração batendo forte. O bilhete confirmava um encontro combinado. Terraço dos Fundos, 1h da manhã. Não se atrase. Em vez de confrontá-la, Frank dobrou cuidadosamente o bilhete e o guardou de volta no bolso da pequena bolsa de Susan, que estava sobre a mesa. Ele manteve a postura profissional, a do marido amoroso, a do anfitrião jovial. Precisava de testemunhas. Certificou-se de que Jim Green estivesse por perto conversando animadamente com Martha Brown, cujos olhos se voltavam para Susan com uma mistura de preocupação e culpa. "Atenção, pessoal!" gritou Frank, arrancando o microfone das mãos do DJ. "Detesto fazer isso, mas acabei de receber notícias urgentes. Um projeto importante foi aprovado e preciso pegar um voo hoje à noite. Os negócios nunca param, nem mesmo no dia do casamento, certo?
Ele forçou uma risada. Susan pareceu completamente surpresa, com a boca ligeiramente aberta. Frank, do que você está falando? Sussurrou ela com os olhos arregalados. Eu sei, querida, eu sei. É uma pena. Mas esta é uma grande oportunidade para a empresa, disse ele, dando-lhe um rápido abraço em público. Beijou-lhe a testa. Cuide de tudo aqui. Voltarei assim que puder. Considere isto uma viagem de solteiro temporária, com uma esposa à sua espera em casa. A plateia riu solidária. Ele se retirou discretamente, com o carro esperando do lado de fora. O ar fresco da noite era como um bálsamo para sua pele. Deixou Susan cuidando dos convidados, respondendo às perguntas e, como ele sabia, antecipando seu encontro secreto. Seu plano estava se desenrolando exatamente como havia concebido. Escolhas custosas na vida. Fique até o final para ver como essas escolhas custosas se desenrolam. Frank dirigiu até o local do encontro secreto, um parque tranquilo com vista para a cidade, perto do restaurante The Old Cedar Diner. Ele esperou, escondido nas sombras, com o coração acelerado enquanto Susan chegava, seguida momentos depois por Gary. Ele observou o abraço deles, a confirmação inegável do caso, a prova final e angustiante. Quando se preparavam para ir embora, Frank saiu da escuridão, sua voz fria e firme cortando o silêncio. Aproveitando a vista, Susan? Gary? Ou será que isso é mais uma lembrança antiga se formando? Perguntou. Susan engasgou. Gary congelou, ambos pegos em flagrante, os rostos empalidecendo instantaneamente. Frank ergueu o celular, mostrando a prova condenatória. Fotos das mensagens de texto, as anotações no diário, a prova irrefutável. Você mentiu, Susan. Os dois, afirmou Frank, a voz desprovida de emoção, uma lâmina afiada na noite silenciosa. Susan gaguejou, tentando negar e explicar, as palavras fracas e se desfazendo sob o olhar fixo de Frank. Frank revelou que também havia encaminhado as provas para Beth Peterson, esposa de Gary, declarando: ela também merece saber a verdade. Ele os informou que, aos seus olhos, a cerimônia de casamento fora uma farsa e que não tinha intenção alguma de se comprometer legalmente. Frank então delineou friamente seu plano: anularia o casamento, garantindo que Susan não recebesse nenhum bem conjugal. Prometeu que sua reputação profissional seria prejudicada, usando suas conexões para expor sua desonestidade nos círculos empresariais. Gary, visivelmente abalado, tentou intervir, mas Frank o cortou bruscamente, lembrando-o das graves implicações para seu próprio casamento e carreira. Frank os deixou ali, expostos e sozinhos, caminhando para a noite, sua vingança pesada e estranhamente vazia. As luzes da cidade cintilavam lá embaixo quando Frank estacionou o carro a um quarteirão do parque tranquilo. Era um lugar conhecido entre os casais, um mirante isolado com uma vista panorâmica do horizonte. Não muito longe do Old Cedar Diner, era mais uma peça do quebra-cabeça que se encaixava após uma pesquisa mais cuidadosa. Ele desligou o motor, o silêncio repentino pesando, esperou na sombra dos grandes carvalhos, o ar da noite fresco contra o rosto. Seu coração batia forte, um tambor frenético contra as costelas, mas suas mãos estavam firmes. Ele não estava mais pensando, apenas observando, antecipando. Primeiro, o carro de Susan parou, os faróis cortando brevemente a escuridão antes que ela os apagasse. Ele a observou sair, viu-a olhar em volta nervosamente, apertando o casaco contra o corpo. Alguns minutos depois, o sedã de Gary apareceu. Ele estacionou ao lado de Susan e ambos caminharam um em direção ao outro, encontrando-se sob o brilho fraco de um poste de luz distante. Frank observou Gary puxar Susan para um abraço demorado que não deixava espaço para dúvidas. Seu estômago se revirou, uma confirmação final e visceral do caso, a última prova gravada em sua memória. Eles estavam prestes a virar, a caminhar mais para dentro do parque quando Frank saiu de trás do carvalho. Sua voz, quando finalmente falou, era fria, firme, cortando a noite como uma navalha. Apreciando a vista, Susan? Gary? Ou será que isso é mais uma velha lembrança se formando? Susan soltou um suspiro, um som baixo e abafado. Gary congelou, com o braço ainda em volta da cintura de Susan. Os rostos de ambos, iluminados pela luz fraca, empalideceram, os olhos arregalados de choque. Pegos em flagrante, a farsa cuidadosamente construída desmoronou num instante. Frank ergueu o celular, a tela brilhando, exibindo as provas incriminatórias. Capturas de tela das mensagens de texto, as anotações íntimas do diário, a carta de amor de Gary,
as notas sobre o restaurante The Old Cedar Diner. Você mentiu, Susan. Vocês dois. Sua voz era desprovida de emoção, uma afirmação fria e direta que cortou o silêncio como uma faca. No nosso casamento, na frente das nossas famílias, tudo. Susan encontrou sua voz, um sussurro fraco e trêmulo. Frank, eu posso explicar. Não é o que você pensa. Suas palavras eram fracas, desmoronando sob o olhar firme dele, sua compostura habitual completamente destruída. Ela deu um passo em sua direção com a mão estendida. Não, disse Frank, interrompendo-a abruptamente com sua voz. Não há nada para explicar. Eu já vi o suficiente. E Beth também. Ele observou os olhos de Gary se arregalarem em um novo horror. Eu enviei as provas para ela, Gary. Cada detalhe. Ela também merece saber a verdade. Ele fez uma pausa, deixando a informação ser assimilada, enquanto o vento frio chicoteava ao redor deles. E quanto ao nosso casamento, Susan, continuou Frank com a voz carregada de desprezo. Aquela cerimônia foi uma farsa, uma encenação. Não tenho a menor intenção de me comprometer legalmente com uma mentira. Com você. Então ele delineou seu plano, com a voz calma, ponderada e devastadora. Vou pedir a anulação do casamento. Isso significa que você não receberá nada de mim, de nossos bens em comum. Nada dos meus rendimentos, nada do apartamento que comprei. A casa que íamos construir também se foi. Ele observou o rosto dela se desfazer ainda mais, os olhos se enchendo de um horror crescente. E sua carreira? Sou arquiteto, Susan. Tenho contatos. Vou garantir que sua desonestidade, sua falta de integridade, se torne amplamente conhecida em seus círculos profissionais. Sua reputação sofrerá. As pessoas saberão que tipo de pessoa você realmente é. Gary, finalmente encontrando sua voz, deu um passo à frente com as mãos erguidas em um gesto conciliador. Frank, espere. Vamos conversar sobre isso. Não há necessidade de tudo isso. Frank o interrompeu, seus olhos queimando nos de Gary. Ah, claro que há necessidade, Gary. E você? Não pense que vai se safar impune. Beth sabe. Sua carreira, sua reputação. Pense nas implicações disso. Um homem casado tendo um caso com uma mulher no dia do casamento dela. Sua empresa não vai gostar disso, vai? Ele se virou, deixando-os ali parados, expostos e sozinhos sob as luzes da cidade. Afastou-se sem olhar para trás, seus passos ecoando no asfalto. O peso de sua vingança era enorme, uma pedra fria e dura em seu estômago, mas por baixo dele havia um vazio estranho e perturbador. A satisfação que ele antecipara não estava lá. Apenas um silêncio profundo e arrepiante. A notícia da anulação do casamento e do escândalo espalhou-se rapidamente pelos círculos sociais que compartilhavam, alimentada pelos vazamentos estratégicos de Frank. A reputação de Susan como designer despencou, os clientes a abandonaram e as oportunidades profissionais desapareceram. Gary enfrentou um confronto brutal com Beth Peterson, o que levou a uma visível tensão em seu casamento e à humilhação pública. Frank, apesar de ter alcançado seu objetivo, não sentiu nenhuma satisfação real, apenas um profundo cansaço. Jim Green, seu sócio, expressou preocupação com as ações drásticas de Frank, mas ele permaneceu reservado e distante. Martha Brown, confusa e magoada com a traição de Susan, procurou Frank, revelando detalhes que confirmavam o comportamento manipulador dela. Frank iniciou o doloroso processo de venda do apartamento, cortando meticulosamente todos os laços com Susan e com o passado deles. Ele teve momentos de dúvida, questionando se sua vingança valeria o alto preço para sua própria paz de espírito. Susan tentou repetidamente entrar em contato com Frank, alternando entre desculpas e raiva, mas ele bloqueou todas as comunicações. Gary Carlson também tentou entrar em contato, tentando justificar suas ações e implorar para que Frank se retratasse, mas Frank se recusou. As consequências financeiras para Susan foram severas. Frank garantiu que ela não recebesse nenhum bem conjugal, conforme o acordo de anulação. Frank lutava contra seu próprio sofrimento emocional, passando noites em claro e com um cinismo generalizado. Ele se afundava no trabalho, buscando distração, mas os ecos da traição continuavam a assombrá-lo. Uma conexão inesperada se formou com Beth Peterson, que, devastada pela infidelidade de Gary, procurou Frank em busca de compreensão e de um desfecho para o passado. Eles compartilharam suas histórias de traição, encontrando uma estranha camaradagem em sua dor mútua, embora estivessem em uma encruzilhada moral.
A notícia da anulação, rápida e brutal, espalhou-se rapidamente pelos seus círculos de amizade. Os vazamentos calculados de Frank, com suas sugestões e informações cuidadosamente inseridas, garantiram que a história se alastrasse como fogo em palha seca. A reputação de Susan como designer de interiores, antes impecável, começou a ruir. Clientes, alegando diferenças criativas ou conflitos de agenda, rescindiram contratos. Novas oportunidades, antes abundantes, simplesmente deixaram de surgir. Os telefonemas, antes constantes, reduziram-se a um fio. Gary também teve que arcar com as consequências. O confronto com Beth Peterson fora brutal, como Frank havia planejado. A humilhação pública, os cochichos em encontros sociais, a tensão visível em seu casamento, tudo serviu como um triste testemunho de suas ações. Frank, observando as consequências à distância, não sentiu nenhuma satisfação verdadeira. A vitória, meticulosamente planejada e executada, deixou-o vazio. Apenas um profundo cansaço o dominou, uma dor persistente por trás dos olhos. Você foi direto ao ponto, não é, Frank? Disse Jim Green certa tarde, encostado no batente da porta do escritório de Frank. Havia preocupação na voz de Jim, um lampejo de algo que Frank não conseguia identificar. Quer dizer, uma anulação? E o jeito que você lidou com isso não é típico de você. Frank apenas deu de ombros, voltando-se para suas plantas. Algumas coisas, disse ele com a voz monótona, não podem ser ignoradas. Algumas traições não podem ser perdoadas. Ele permaneceu cauteloso, sem estar pronto para articular a profundidade da corrupção que havia descoberto. Então Martha Brown ligou. Sua voz estava hesitante, carregada de confusão e mágoa. Frank, eu só não consigo acreditar na Susan. Quer dizer, todas aquelas vezes que ela disse que estávamos juntos escolhendo tecidos ou nos reunindo com fornecedores de buffet. Ela me usou. Ela mentiu para mim também. Martha relatou pequenos detalhes, aparentemente insignificantes na época, que agora solidificavam o comportamento manipulador de Susan, sua dissimulação casual. Frank ouviu, uma nova onda de repulsa o invadindo. Ele iniciou o doloroso processo de venda do apartamento, o lar que compartilhavam. Cada caixa que empacotava, cada objeto que carregava, parecia romper mais um laço, cortar um pedaço da sua própria história. Observou o corretor imobiliário colocar a placa de "Vende-se", uma declaração final e contundente de um fim. Na quietude do apartamento vazio, ou tarde da noite, sozinho em seu imóvel alugado temporariamente, as dúvidas começaram a surgir. Valia a pena? A fria satisfação da vingança parecia fugaz. Uma breve onda de adrenalina seguida por um vazio duradouro. Sua paz de espírito parecia irremediavelmente destruída. Susan tentou contatá-lo. Primeiro, uma série de mensagens de voz frenéticas e lacrimosas, repletas de pedidos de desculpas, súplicas por perdão e promessas de mudança. Depois, com a persistência do silêncio dele, o tom mudou. A raiva permeou suas mensagens, acusações de crueldade, de ter arruinado sua vida. Ele não deu ouvidos a nenhuma delas. Bloqueou o número dela, depois o e-mail e, por fim, as redes sociais. Não queria mais contato, nem ecos da voz dela. Gary Carlson também entrou em contato. Primeiro um e-mail formal, depois uma ligação mais desesperada. Ele tentou justificar suas ações, implorar para que Frank se retratasse e considerasse o impacto sobre Beth. Frank o ignorou. As consequências foram dele. As implicações financeiras para Susan eram realmente graves. A anulação garantiu que ela não recebesse nada dos bens compartilhados. A vida que ela havia planejado, o conforto ao qual se acostumara, desapareceram. Ele a imaginou enfrentando tudo isso, sozinha, despojada de tudo. Frank enfrentou suas próprias consequências. Noites em claro se tornaram rotina, sua mente repassando cada detalhe, cada mentira. Um cinismo frio e cortante permeava sua visão de mundo, influenciando cada interação. Ele se dedicava ao trabalho, projetando estruturas complexas, construindo coisas sólidas e verdadeiras. Era uma distração, um escudo, mas os ecos da traição ainda o seguiam. Um zumbido fraco e persistente sob a superfície de seus dias. Então chegou um e-mail inesperado, de Beth Peterson. Frank dizia, eu sei que isso é estranho, mas eu preciso conversar com alguém que entenda. Ela estava devastada pela infidelidade de Gary, arrasada pela exposição pública de tudo. Ele concordou em encontrá-la para um café. Sentaram-se em um canto tranquilo de um pequeno café, dois estranhos conectados por uma ferida em comum.
Conversaram por horas, cada um compartilhando suas histórias de traição, mentiras e dor. Uma estranha camaradagem se formou entre eles, uma compreensão silenciosa. Mas com isso veio uma encruzilhada moral. E agora? Frank e Beth Peterson começaram a se encontrar discretamente, inicialmente para trocar informações e oferecer apoio mútuo em meio à turbulência legal e emocional. Suas conversas giravam em torno da dor da traição, da mágoa do constrangimento público e do desafio assustador de reconstruir a confiança. Beth revelou mais sobre os padrões de engano de Gary e Frank, por sua vez, compartilhou os detalhes intrincados da manipulação de Susan. Um entendimento silencioso se desenvolveu entre eles, não romântico, mas um laço profundo forjado na experiência compartilhada de profunda traição. Frank observou a dor genuína de Beth e sua luta, o que sutilmente começou a suavizar sua própria visão endurecida. Ele reconheceu que sua busca por vingança, embora eficaz, o deixara tão destruído, ou até mais, do que se simplesmente tivesse ido embora. Beth perguntou diretamente se suas ações lhe trouxeram paz, e Frank confessou honestamente uma vitória vazia e insatisfatória. Suas conversas mudaram para a natureza do perdão, não para seus traidores, mas como um passo necessário para sua própria cura. Frank começou a frequentar um grupo de apoio focado em traumas de relacionamento, encontrando um novo canal saudável para lidar com sua dor persistente. Ele recebeu uma carta sincera de um parente mais velho, uma mensagem simples que oferecia profunda sabedoria sobre como se libertar da amargura. Frank começou a reavaliar criticamente suas próprias ações, questionando as implicações morais de sua prolongada e destrutiva busca por vingança. Ele embarcou em uma longa viagem solitária pelo interior, refletindo profundamente sobre o tipo de homem que realmente desejava se tornar. Ele decidiu cessar sua campanha ativa contra Susan e Gary, optando por deixar que suas próprias ações e consequências falassem por si mesmas. Frank ofereceu a Beth um apoio firme e discreto enquanto ela lidava com o divórcio de Gary, encorajando-a a encontrar seu próprio caminho para a paz. Ele sentiu uma mudança sutil, mas profunda, um alívio de parte do imenso peso, reconhecendo que a verdadeira justiça muitas vezes transcende a mera retribuição. Frank e Beth Peterson continuaram a se encontrar, sempre discretamente em cafeterias afastadas ou bancos de parques tranquilos. Inicialmente, suas conversas giravam em torno de questões práticas, o labirinto legal do divórcio, as consequências emocionais, estratégias para lidar com o constrangimento público. Eles trocavam informações, oferecendo um ao outro um conselho estranho e compartilhado. Eles falaram sobre a profunda dor de serem enganados, o espetáculo público de suas vidas destruídas e a perspectiva assustadora de voltar a confiar em alguém. Beth revelou mais sobre os padrões de engano de longa data de Gary, pequenas mentiras que se transformaram em uma teia de infidelidade. Frank, por sua vez, expôs a profundidade da manipulação de Susan, a natureza calculada de sua traição. Nas histórias um do outro, encontraram ecos de sua própria dor. Uma compreensão silenciosa cresceu entre eles. Não era romântica, nem havia qualquer indício de atração, mas sim uma conexão profunda forjada no cadinho da traição compartilhada. Eram dois indivíduos destroçados, tentando juntar os fragmentos de suas vidas. Frank observou Beth, viu a dor genuína em seus olhos, a força silenciosa enquanto ela lutava para decidir o que fazer a seguir. Sua luta, crua e honesta, começou a suavizar as arestas que ele havia cultivado deliberadamente em si mesmo. Ele começou a enxergar com mais clareza o custo de suas próprias ações. Sua busca por vingança, embora eficaz na destruição das vidas de Susan e Gary, o deixou tão destruído, talvez até mais, do que se simplesmente tivesse ido embora. A satisfação que ele buscava era efêmera, rapidamente substituída por um profundo vazio. Alguma dessas coisas te trouxe paz? Perguntou Beth certa tarde, mexendo o café. Seu olhar era direto, inabalável. Frank olhou pela janela para o trânsito que passava. Não, admitiu, com a palavra rouca na garganta. Foi uma vitória vazia, como ganhar uma corrida que você nunca quis correr, só para descobrir que a linha de chegada não leva a lugar nenhum. A conversa mudou de rumo, aprofundando-se na natureza do perdão. Não pelos traidores, concordaram, pois isso parecia grandioso demais, inatingível, mas por si mesmos. Perdoar a si mesmos pela raiva, pela dor, por terem se deixado enganar.
deixar para trás a amargura que envenenava suas próprias vidas. Frank se viu em busca de novas formas de lidar com a situação. Ele começou a frequentar um grupo de apoio para pessoas que enfrentam traumas de relacionamento. Na vulnerabilidade compartilhada do grupo, ao ouvir as histórias dos outros, ele encontrou um espaço para seu próprio luto, um lugar onde sua raiva podia lentamente se dissipar e dar lugar à compreensão. Então chegou uma carta, um envelope velho e amassado de sua tia-avó Ruth, que morava em uma pequena cidade na zona rural de Ohio. Frank, dizia em sua caligrafia trêmula, a vida tem o hábito de lançar espinhos. Você pode agarrá-los com força e deixar que eles o cortem ainda mais fundo, ou pode abrir a mão, deixá-los cair e escolher cuidar de suas próprias feridas. A amargura é um fardo pesado, filho. Não o use por mais tempo do que o necessário. A simples sabedoria ressoou profundamente dentro dele. Ele começou a reavaliar suas próprias ações, a moralidade de sua vingança prolongada e destrutiva. Teria ele se tornado aquilo que desprezava? Sua busca por justiça teria se transformado em algo cruel e implacável? Certo fim de semana, ele fez uma longa viagem de carro pelo interior, pelas estradas que serpenteavam entre campos de restolho de milho e cidades pacatas. Refletiu sobre o tipo de homem que queria ser dali em diante. Não o homem consumido pela vingança, mas o homem capaz de construir, de criar, de encontrar a paz. Ele tomou uma decisão. Iria cessar sua campanha ativa contra Susan e Gary. O estrago estava feito. As ações deles e as consequências que já se desenrolavam falariam por si mesmas. Seu trabalho estava concluído. Ele continuou a oferecer a Beth um apoio discreto, uma presença constante enquanto ela enfrentava o doloroso divórcio de Gary. Ele a encorajou a encontrar seu próprio caminho para a paz, a se curar à sua maneira. Ele sentiu uma mudança sutil dentro de si, um alívio de parte do peso esmagador que o oprimia há semanas. O vazio permanecia, mas estava sendo preenchido lenta e gradualmente por algo mais. Uma tênue esperança, talvez. A constatação de que a verdadeira justiça nem sempre se encontra na retribuição, mas no processo silencioso e meticuloso de reconstrução pessoal. Meses se transformaram em um ano, e a vida de Frank, lenta e dolorosamente, começou a encontrar uma nova normalidade. Ele reconstruiu meticulosamente sua vida profissional, seu trabalho de arquitetura tornando-se uma busca singular e focada, livre de distrações pessoais. O apartamento foi finalmente vendido, rompendo os últimos laços físicos com Susan, e Frank se mudou para um lugar menor e mais simples, um verdadeiro recomeço. O nome de Susan Jensen ocasionalmente surgia em círculos profissionais, sua carreira significativamente prejudicada, mas Frank não sentiu nenhuma necessidade de intervir. O casamento de Gary Carlson com Beth Peterson terminou em divórcio, notícia que Frank recebeu discretamente por meio de Jim Green. Beth Peterson, agora independente, encontrou forças renovadas em sua carreira de enfermagem, ocasionalmente enviando a Frank breves e educadas atualizações por e-mail. Frank refletiu sobre a ideia de pagar o preço pelo caso, percebendo que todos os envolvidos, não apenas os traidores, haviam pago um preço alto. Ele reconheceu o preço moral que sua vingança lhe cobrou, como ela quase o consumiu, mas também como o ajudou a redefinir seu próprio caráter. Frank adotou a marcenaria como um novo hobby, encontrando consolo e equilíbrio no processo tangível da criação. Com cautela, ele se permitiu sentir esperança novamente, vislumbrar um futuro onde a confiança fosse possível, sabendo que as cicatrizes sempre permaneceriam. Reconectou-se com antigos amigos e familiares, encontrando conforto genuíno nesses relacionamentos autênticos. Frank compreendeu que o amor não era um cheque em branco e que a verdadeira força residia em deixar ir o que estava irremediavelmente quebrado, em vez de se agarrar à amargura. Frequentemente, refletia sobre a intrincada teia de escolhas e consequências, como uma única decisão poderia reverberar por tantas vidas. Numa manhã tranquila, Frank tomava seu café observando o nascer do sol, uma sensação de resignação serena misturada a um vislumbre de paz arduamente conquistada. A história não termina com uma grande resolução, mas com Frank encarando um novo dia, aceitando que, embora algumas feridas nunca cicatrizem completamente, um novo crescimento ainda pode surgir através das rachaduras da vida. Meses se transformaram em um ano, as estações do ano percorrendo a cidade, e lenta e dolorosamente, a vida de Frank Miller começou a encontrar uma nova normalidade.
As arestas da traição se atenuaram, substituídas por uma dor persistente, um membro fantasma do que fora perdido. Ele se concentrou em seu trabalho, mergulhando nos projetos arquitetônicos com uma intensidade singular. Suas plantas se tornaram seu mundo, intrincado e lógico, um contraste gritante com o caos que ele havia enfrentado. Sem distrações pessoais, sem armadilhas emocionais, apenas as linhas limpas do aço e do vidro, do concreto e da madeira. O apartamento foi vendido, uma transação fria que rompeu os últimos laços físicos com Susan. Ele empacotava seus pertences, os últimos vestígios da vida que compartilharam, com uma quietude definitiva. Mudou-se para um lugar menor e mais simples nos arredores da cidade, um recomeço. Era um novo começo, não apagado, mas refinado. O nome de Susan Jensen surgia ocasionalmente em círculos profissionais. A notícia se espalhou. Sua carreira, antes promissora, estava significativamente prejudicada. Os clientes, especialmente aqueles da unida comunidade de Seattle, estavam hesitantes. Frank ouvia os sussurros, lia os artigos, mas não sentia mais necessidade de intervir. A máquina que ele havia posto em movimento continuava funcionando sozinha. O casamento de Gary Carlson com Beth Peterson terminou em divórcio. Jim Green mencionou isso numa tarde, casualmente. Ouvi dizer que Gary e Beth finalizaram o divórcio no mês passado. Uma situação complicada. Frank apenas assentiu, mexendo o café. Não sentiu nenhuma satisfação, apenas uma silenciosa confirmação do inevitável. Beth Peterson, no entanto, pareceu encontrar uma nova força. Ela se dedicou à sua carreira de enfermagem, investindo toda a sua energia nos pacientes do Northwest Hospital. Conquistou uma independência tranquila, enviando ocasionalmente a Frank um breve e educado e-mail com atualizações, compartilhando pequenas vitórias, um novo apartamento, uma promoção. A conexão entre eles permaneceu, um testemunho do trauma compartilhado, mas também da resiliência. Frank frequentemente refletia sobre a expressão pagar o preço. Ele pretendia que Susan e Gary pagassem, e eles pagaram, mas percebeu que o preço havia sido pago por todos. Beth, inocente no caso, perdera seu casamento, sua confiança. Martha Brown fora usada, e o próprio Frank pagara um preço alto à sua paz, à sua crença no amor incondicional. Ele compreendeu o custo moral de sua própria vingança. Ela quase o consumiu, transformando-o em um homem mais frio e implacável do que jamais imaginara ser. Mas, naquele fogo, ele também redefiniu seu próprio caráter, despojando-se da ingenuidade e forjando um núcleo novo e mais forte. Ele começou a trabalhar com madeira, algo simples e que lhe dava uma sensação de estabilidade. O cheiro da serragem, a textura da madeira bruta sendo alisada sob suas mãos, a precisão meticulosa das juntas. Era um ofício tangível e honesto. Ele encontrou consolo na criação, em construir algo novo e verdadeiro. Lentamente, com cautela, ele se permitiu sentir esperança novamente. Imaginar um futuro onde a confiança fosse possível, embora soubesse que sempre carregaria as cicatrizes, como os veios sutis em uma peça de madeira acabada. Reconectou-se com velhos amigos, com a família em Ohio, encontrando conforto em conexões genuínas, em risos que não eram forçados nem contaminados por segredos. Ele compreendeu então que o amor não era um cheque em branco, não era algo que simplesmente se recebia, era algo construído, nutrido, constantemente reconquistado. E a verdadeira força, percebeu, não vinha de se apegar ao que estava quebrado pela amargura, mas da coragem de deixá-lo ir. Ele frequentemente refletia sobre a intrincada teia de escolhas e consequências, como uma única decisão, uma única traição, poderia reverberar por tantas vidas, desfazendo essa estrutura de um mundo cuidadosamente construído. Em uma manhã tranquila, Frank estava sentado em sua nova cozinha, mais simples, tomando seu café. O sol nascia sobre a cidade, pintando o céu com suaves tons de rosa e dourado. Uma sensação de resignação silenciosa o invadiu, mas por baixo dela, um vislumbre de paz conquistada com dificuldade. Ele sabia que algumas feridas nunca cicatrizavam completamente, mas um novo crescimento ainda podia encontrar seu caminho através das rachaduras. Meses se transformaram em um ano tranquilo desde o dia do casamento que não aconteceu. Frank estava sentado em sua nova cozinha, menor, com o sol da manhã aquecendo a madeira gasta de sua mesa de café da manhã. O apartamento havia sido vendido há muito tempo, sua lembrança um eco distante. Seu trabalho na empresa prosperara.
um mundo preciso e previsível que ele podia controlar. Às vezes, o nome de Susan Jensen surgia ligado a um atraso em um projeto ou a um cliente perdido, mas a notícia já não despertava a antiga raiva. O divórcio de Gary Carlson e Beth havia sido finalizado, Jim Green mencionara, um fato simples recebido sem alarde. Beth, em sua força silenciosa, continuava a cuidar dos filhos, enviando ocasionalmente um breve e-mail cordial. Frank frequentemente refletia sobre o preço pago. Não foram apenas Susan e Gary que sofreram as consequências. Ele também pagou, com o cinismo que o dominou, com a vitória vazia da vingança. Mas, através daquele fogo, surgiu uma nova compreensão, uma aceitação silenciosa de que a intrincada teia de escolhas e consequências da vida afeta a todos, não apenas aqueles que traíram. Ele tomou um gole de café, observando o nascer do sol pintar a cidade com tons suaves. As cicatrizes permaneciam, agora parte dele, mas também o novo crescimento, persistente e real, encontrando seu caminho através das rachaduras.